Olá, eu sou a doutora Patrícia Valério e estou aqui hoje para a gente conversar sobre dois assuntos muito importantes que clareiam um pouco a nossa compreensão sobre a fisiologia óssea e denigre algumas dúvidas que aparecem com frequência na nossa prática clínica e no convívio com nossos colegas, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês é a respeito dos vários tipos de ossos que a gente tem no nosso corpo. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha especialidade é fisiologia do tecido ósseo, então isso é uma coisa que me encanta muito, né? Então, a gente tem diferentes tipos de ossos no corpo, tá? Então, a gente tem os ossos longos, os ossos curtos, os ossos sesamoides, os ossos flat, né, chatos, e os ossos irregulares. Cada um deles segue um tipo diferente de padrão de crescimento, responde de forma diferente aos estímulos mecânicos a que estão sujeitos, ok? Então, a gente não pode comparar o tipo de crescimento que existe e é induzido num determinado tipo de osso com outro tipo de osso, porque as respostas remodelativas que acontecem nesses ossos são diferentes, ok? Dependendo do estímulo mecânico a que eles estão sujeitos, porque também a gente precisa lembrar uma coisa importantíssima, que nenhum tecido ósseo ele cresce adequadamente se ele não tiver o estímulo mecânico funcionando em cima dele, né? Então é muito relevante que a gente compreenda isso, né? Então, mas cada um desses tipos reage de forma diferente. Então, por exemplo, os ossos longos, eles têm uma característica de crescimento específico, ok? E eles crescem, por exemplo, em comprimento até uma determinada fase da vida, e depois esse crescimento ele para, porque o crescimento dos ossos longos ele se processa muito intensamente nas extremidades dos ossos longos, que é onde a gente tem as epífises, né? Então, em uma determinada fase da vida, do crescimento, que varia de pessoa para pessoa, essas epífises se fecham, ou seja, a ossificação endocondral que acontecia ali, naquela cartilagem, que é chamada de cartilagem primária, ela para, essa cartilagem não se prolifera mais e esse osso não cresce mais em extensão. No entanto, até os ossos longos, eles permanecem com a possibilidade de crescer em circunferência. Eu não sei se alguém já tinha pensado nisso, mas é uma coisa que a gente vê tranquilamente na nossa prática clínica ou na nossa convivência, né, com as pessoas. Por exemplo, os tenistas tendem a ter os ossos do braço que eles usam mais espessos, inclusive em densidade óssea, ok? Não só em circunferência, mas em densidade, do que o braço oposto. Por isso que eles precisam fazer muito exercício, para isso não ficar tão diferente. Então, mesmo os ossos longos, eles permanecem com uma capacidade remodelativa responsiva a uma estimulação diferenciada por toda a vida, né? Bom, com relação aos ossos que dizem respeito ao sistema estomatognático, que é onde a gente trabalha, eles são considerados ossos irregulares, tá? E os ossos irregulares, eles respondem de forma completamente distinta, e em momento nenhum a gente pode comparar o crescimento dos ossos irregulares com o de outros ossos, ok? Especificamente a mandíbula, ela é um osso irregular extremamente complexo porque ela tem duas formas de crescimento distintas implícitas, né? Assim como o osso longo também tem, mas a mandíbula especificamente, ela tem duas formas distintas de crescimento implícita e são formas que geram possibilidades remodelativas muito intensas. Então, ela tem um crescimento que se processa de forma endocondral no côndilo, só que a cartilagem condilar, ela não é igual às cartilagens que a gente tem nas epífises, é uma cartilagem secundária. Essa cartilagem secundária a gente tem em poucos locais no corpo e é uma cartilagem que tem características específicas e que permanece com capacidade responsiva por toda a vida. Por isso, por exemplo, que se um paciente tiver uma descompensação hormonal,
como, por exemplo, um tumor de hipófise, ele vai ter um quadro de acromegalia, porque apenas aquelas regiões onde ele tem cartilagens secundárias vão ser estimuladas pelos hormônios. Então, ele vai crescer mandíbula, vai crescer extremidades, vai crescer orelha. Então, são regiões onde há a permanência desse potencial de remodelamento através de uma ossificação endocondral, porque existe uma cartilagem diferenciada que é chamada cartilagem secundária, ok? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês hoje. E o segundo ponto, já partindo do mesmo gancho para falar da mandíbula, é com relação à grande polêmica que existe se a mandíbula pode ser estimulada a crescer mais do que ela estava pré-determinada geneticamente. Então, vamos conversar mais seriamente a respeito disso, né? Primeiro, a genética, ela não só pode, como deve ser modificada. E a genética, o código genético que a gente traz, ele não é sempre expresso da mesma forma. Então, por isso que estudar as ciências de base é tão importante, que é para a gente conhecer exatamente os mecanismos que modulam tudo o que acontece no nosso corpo, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo que as coisas vão mudando e que a ciência, ela aumenta a capacidade de explicação dos fenômenos que a gente observa, quanto mais sofisticados são as formas investigativas que vão aparecendo, né? Só fazendo um parênteses, eu não sei se vocês viram, recentemente foi publicado um trabalho fantástico num dos periódicos da Nature, mostrando que o DNA mitocondrial que a gente herda não vem só da mãe, como era pensado até agora. Tá? A gente herdava várias características do pai, era o que se sabia, mas que o DNA mitocondrial, até então, acreditava-se que era só herdado da mãe. E agora, recente, um trabalho fantástico mostrou que não é. Isso tem implicações em uma série de questões. Então, estou só fazendo um parêntese para reforçar isso que eu estou dizendo para vocês, que é importante a gente entender ciência de base para compreender os mecanismos que estão envolvidos nas situações que a gente observa na nossa prática clínica, né? Então, é preciso compreender, quando se fala em pirâmide de evidência, com um olhar mais crítico. Não é que os trabalhos de ciência de base não são importantes. Dentro daquela pirâmide, eles têm uma posição inferior porque eles são exatamente a base. É a partir deles que as coisas vão subindo, ok? Então, vamos entender isso de forma diferente. Mas vamos voltar para o que interessa. Quando a gente fala crescimento é determinado geneticamente, sim, mas o genoma pode ser mudado em várias situações, e sempre é. E existem dois fenômenos que normalmente interferem na expressão do genoma que a gente herda, que são a presença de fatores epigenéticos e os polimorfismos, ok? Um fator epigenético, ele pode agir intrauterinamente e extrauterinamente, e o que ele vai fazer? Ele vai modificar a forma como a fita do DNA nosso vai ser lida e transformada em RNA, expondo ou não expondo determinados genes. E isso acontece regularmente e vários fatores podem influenciar nessa exposição. Portanto, eu posso ter uma tendência hereditária de ter uma mandíbula pequena, mas um fator epigenético agindo adequadamente, no momento adequado e durante o processo de crescimento, pode expor genes que vão codificar um aumento no crescimento dessa mandíbula. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa entender. Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existem polimorfismos. Então, o mesmo genoma, ele pode determinar formas diferentes, ok? Polimorfismo não é mutação, é uma alteração no lugar, né? No lugar de um alelo que a gente tem dentro do nosso DNA. Então, são coisas
complexos, mas que são muito bem explicados pelas ciências de base e que justificam o que a gente vê na nossa prática clínica, ok? Então, herança é uma coisa, expressão é outra completamente diferente. Então, a gente nunca pode dizer que o crescimento é determinado geneticamente e é imutável. Não é. Por quê? Porque os fatores epigenéticos e os polimorfismos vão determinar a forma final daquele indivíduo, ok? E se a gente trabalha com algum estímulo que vai gerar um fator epigenético, a gente pode mudar o genoma, tá? E, consequentemente, o fenótipo daquele indivíduo vai ser completamente diferente e estável, porque mudou o genoma. Isso o Moss já falava lá em 1997, né? É uma coisa que já vem sendo muito bem explicada ao longo do tempo. Outra coisa que a gente precisa entender com relação a essa polêmica de mandíbula cresce, não cresce, mandíbula muda, não muda, quando a gente trabalha com uma estimulação funcional para mudar o fenótipo de um indivíduo, principalmente quanto mais cedo, melhor, a gente não está trabalhando só na cartilagem condilar, tá? Nós estamos trabalhando em todas as ênteses que fazem a conexão entre os órgãos efetores e os ossos que dão a forma da face e do sistema estomatognático. Então, quando eu faço uma mudança de postura, eu não estou atuando só na cartilagem condilar. Eu não estou só puxando essa mandíbula para frente. Eu estou atuando em todos os músculos, tendões, ligamentos e fáscias, mudando a forma como as ênteses desses órgãos efetores, vão fazer uma mudança de mecanotransdução e remodelar todo o sistema. Não é só aqui, é preciso tirar o foco daí, porque a coisa é muito mais complexa, muito mais bonita e muito mais intensa em termos de respostas, ok? Então, quando a gente faz uma mudança de postura, você muda completamente a forma como os tecidos moles vão estimular a remodelação do tecido duro. Por quê? Novamente, só para finalizar essa conversa, osso não tem memória de forma. A forma do osso é dado pela estimulação funcional dos órgãos efetores, ok? Então, sempre que for possível e necessário, a gente volta a conversar por aqui. E tudo isso que eu falei, tem uma série de artigos sobre isso. Eu vou postar aqui um link para uma pastinha, ok? Uma pasta no OneDrive que vocês podem acessar, quem quiser, e ler os artigos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.